Vamos falar hoje sobre as estratégias de investimento e financiamento na era do ESG, né? Então, inclusive, essa vai ser uma das primeiras perguntas aqui para o nosso ilustre convidado, Luiz Fernando Quaglio. Já vou apresentá-lo, queria também dar as boas-vindas para cada um de vocês, agradecer a presença, sempre muito bom vê-los por aqui. As perguntas vão ser todas muito bem-vindas, vocês podem colocar no chat conforme surgirem as questões e no final a gente responde. E fiquem todos por aqui que a gente tem 2 livros super interessantes da área para sortear aqui no final. Kate já ganhou, né, Kate, em outros eventos? Vamos ver se vai ganhar de novo, né? Vai que rola, né? Então vamos lá. Bom, Luiz Fernando Quaglio é bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade Rio Branco, pós-graduado em Economia e Gestão da Sustentabilidade pela UFRJ, em Finanças com ênfase em Investimentos e Riscos pela FGV, em Ciência Política pela UPERJ, foi o primeiro assessor de investimentos sustentáveis do Brasil em 2020, no varejo. Atualmente é especialista e coordenador de sustentabilidade no setor financeiro. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui, antes da gente começar as perguntas. Falar pouco, porque o mais importante é ouvir aqui o nosso convidado. Bom, todos sabem que nós vivemos em um cenário de aumento de regulação, de exigência de prestação de contas, de responsabilização, tanto por parte de diretores estatutários, conselheiros, das companhias, e inclusive do mercado financeiro, tem aumentado muito a regulação. E a incorporação das questões ambientais, sociais e de governança nas tomadas de decisão. Isso tudo vem porque nós estamos numa época de grandes transformações necessárias para que a gente possa deixar um planeta habitável para as futuras gerações, né? Hoje mesmo saiu um relatório extenso sobre a situação dos 169 metas dos ODS, né? Estamos devendo muito para todas as mudanças necessárias, né? Então, só para trazer um pequeno histórico, a gente tem um conceito de externalidades que ele vem desde 1920, quando um professor chamado Arthur Pigot dizia já que naquela época que os custo dos preços, né, os preços dos produtos e dos serviços deveriam incorporar as externalidades que eles causavam, a poluição, os danos à saúde, às comunidades, e nós passamos aí quase 2 séculos sem fazer quase nada, ou fazer muito pouco. Então, chegamos à situação que nós estamos, né? E o mercado financeiro, ele é um grande propulsor dessas mudanças, porque ele tem a força do capital. E esse capital, ele é capaz, né, de mudar a direção do navio, aí fazendo uma alusão aí, se a gente for, o nosso planeta for um grande navio. Então, como a gente pode fazer isso? Né? Tanto incorporando nas decisões de investimento, de um lado, não somente a análise econômico-financeira, mas analisar também os aspectos ambientais, sociais e de governança, como também no lado do financiamento. O mercado financeiro tem tomado cada vez mais se preocupado com incorporar as questões ambientais, sociais e de governança. Então, é sobre essas questões que a gente vai conversar hoje. E então, Luiz, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou passar a palavra para você explicar para a gente, em primeiro lugar, a diferença entre financiamento e investimento. Tá Por ótimo. favor, está com a palavra. Obrigado, professora Daniela. Vou te chamar de professora, não tem jeito, sou ex-aluno aqui da casa. Super honrado pelo convite. Eu acho que com as pessoas que estão aqui, tem algumas carinhas aqui que me são comuns. Eu acho que até participaram da mesma turma, não me lembro. Ou é de mercado aqui que a gente dá uma olhada. Obrigado mais uma vez, pela noite, por falar de um assunto que para mim virou um propósito, né, de vida, de fato, né, trabalhar com sustentabilidade e no mercado financeiro, o que por vezes, né, parece um paradoxo. A gente entende que
talvez seja o principal canal de transformação que a gente quer ver convergindo, né, para a agenda, né, para a agenda de impacto, para a agenda de fato de transformar a forma, né, ou as formas de se fazer negócio e de tomar a decisão. Quando a gente fala, professor, e começando pela sua pergunta, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem N camadas desse processo, né? Cada um entende de uma forma, principalmente naquilo que ele tem ponto de contato. Eu posso falar do mercado financeiro que a gente atua ou interage quando a gente trabalha com conta corrente. A gente pode falar do mercado financeiro quando eu tenho aquele dinheirinho sobrando para colocar em investimento. Ou posso falar do mercado financeiro quando eu preciso tomar o meu empréstimo, chegar para o gerente do banco para concessão de um empréstimo. Basicamente, o que eu falei aqui é mais ou menos como é que o mercado se divide. O mercado, sistema financeiro global, nacional, ele tem uma função de organização do nosso dinheiro, dos nossos recursos, que são escassos. Tem um recurso limitado dentro de mercado, ele tem um papel propulsor de intermediação, de organização e intermediação desse capital. E por que ele é importante? Porque a partir do momento que o seu dinheiro de recurso da sua conta corrente entra na instituição financeira, ou ela sai por um empréstimo para sua conta, ou o seu dinheiro de investimento entra numa conta de investimento, alguém nesse meio de campo, nesse intermediário, vai tomar uma decisão para onde esse dinheiro vai posteriormente. Então, o mercado financeiro ele é um grande tomador de decisão de capital. Ele é um organizador e nas suas premissas, em qualquer premissa que você colocar, e ele vai tomar a decisão para onde vai o dinheiro, seja de uma empresa, seja da pessoa física. E dentro dessas fronteiras existem funções diferentes. Eu peguei emprestado aqui do Eduardo Moreira uma frase que eu acho que é muito interessante e muito pedagógica. Que existem dois tipos de investimento, ele diz, né? Eu vou colocar dois tipos de mercado financeiro aqui, tá? O mercado financeiro que empresta, o mercado financeiro que investe. Por vezes, ele pode ser os dois. Mas mesmo sendo os dois, eles têm áreas diferentes, num banco, por exemplo, que faz esse recurso, são áreas totalmente diferentes e a tomada e a premissa da tomada de decisão, elas são diferentes. E isso, eu acho que a gente vai desenrolando ao longo da conversa, no sentido de um banco, que é, por exemplo, onde eu trabalho, eu não trabalho com exatamente a tomada de decisão de investimento que um fundo de investimento tem que tomar. Não é a mesma política, não é não é o mesmo tipo de transação. Por quê? Porque quando eu vou conceder um empréstimo, por exemplo, eu faço todas as minhas avaliações um processo contratual e de entrada. Então é o seguinte, a Mariana aqui vai tomar um empréstimo comigo no banco. O que eu vou ver? Como é que ela está no Bacen, qual que é a análise e o risco de crédito para que ela vai me pagar ou não, qual é a renda dela, etc. Isso na entrada. Ela passando por essa análise, eu concedo crédito para ela durante aquele período que ela me solicitou sob uma taxa de juros. Qual é a diferença para a tomada de investimento? Um gestor de um fundo de investimento, ele vai olhar para o mercado, né? Ele vai pegar um recurso que não é dele, terceiro, é meu, é seu, é nosso, de investimento, aquela grana que está sobrando, a gente coloca num fundo de investimento. Esse gestor vai olhar para o mercado, vai ver as melhores empresas sob determinados indicadores. Se ela fatura mais, se ela é líder do setor, etc, etc, etc. E vai aplicar esse dinheiro, se a empresa for de capital aberto, vai alocar esse recurso ali na bolsa, vai comprar um pedacinho daquela empresa. Então, ele se torna sócio daquela companhia. E por que ele diferencia? A análise ela é constante. Por quê? Porque ele pode retirar esse recurso a qualquer momento quando ele vê um risco naquela companhia. E eu fiz um grande, grande resumo aqui, tá? Me perdoem a grosseria, a simplificação, para que a gente entenda de forma pedagógica qual é a responsabilidade de cada ator do mercado, do setor financeiro, e de que forma que eles atuam. Essa alocação rápida, geralmente, de recursos, tira, põe, etc., geralmente, são de fundos de investimento. Grande alocação de capital em investimento em determinadas companhias, né? Eles são, eventualmente, assim, na agenda de ESG, talvez mais cobradas. O setor bancário também tem total responsabilidade.
mas ele é visto como um financiador da transição para uma economia de baixo carbono. É claro que o mercado de fundos de investimentos, os mercados de investimentos também se diz que é um financiador, né? Porque está emprestando dinheiro para o cara realocar na sua própria operação. Mas tem pequenas nuances de diferença, e lógico, a gente pode falar também do mercado, fala do mercado de investimento, tem muita sinergia com o mercado de empréstimos, né? Vamos dizer assim, mas começando, essa eu acho que é a grande diferença, não. Um empresta, o outro investe. As políticas de investimento, elas têm uma velocidade, uma dinâmica diferente daquela que empresta. E aqui, geralmente, são processos de mais longo prazo, com critérios de entrada, de análise de crédito, e aí aqui que entra o ISG. No investimento, também entra na mitigação de risco, porém, esse valor competitivo das empresas ele é visto ao longo de todo o investimento, porque aquilo ali acarreta numa rentabilidade possível, né? Numa geração de rentabilidade possível. Professora, mais ou menos, você é especialista pedagógica aqui, eu coloquei um monte de assuntos aqui para a gente discorrer ao longo do Não, processo. excelente, excelente, Luiz. Mas você me chamar de professor, eu vou te chamar de professor também, tá? Dentro dessa perspectiva que você trouxe para nós, o quanto você acha que aqui no Brasil a gente tem nas análises tanto de financiamento, né? Que você disse que tem essa visão um pouco mais de longo prazo, o dinheiro está preso lá com quem foi financiado, né? E do outro lado do investimento, em relação ao resto do mundo, você acha que existe uma diferença na rigorosidade, amplitude dessa aplicação? Você pode discorrer um pouquinho sobre isso para a gente? Sim. É, Vou falar do setor bancário, que eu acho que ele é mais cobrado do ponto de vista de regulação do que propriamente os fundos de investimento. Por quê? Porque é uma certa. Hoje, CVM, alguns órgãos reguladores colocaram um pouquinho mais de cabresto, né? Vamos dizer assim, para se rotular o que que é um fundo responsável, um fundo de ISG, um fundo de impacto, etc. Cada um tem a sua característica, a sua política, ela tem que ser um pouco mais clara, né? O que até um pouco tempo atrás não é tanto, e sairia essa decisão do investimento responsável saía muito da política voluntária dos próprios gestores. O mercado bancário, ele já tem uma premissa regulatória que já vem de longa data, né? O Bacen já traz essa agenda há bastante tempo, né? Baseada em regulação ambiental, baseada em aspectos constitucionais, etc. Então, os bancos já tiveram um tempo, uma premissa anterior, principalmente nas áreas de gestão de riscos, e acumulam esse conhecimento, né, questões de ESG há muito tempo. Então, políticas de exposição a crédito, políticas de gerenciamento de risco socioambiental e climático, isso já vem de alguma longa data. Eu posso dizer assim, não conheço, claro, né, taxonomia, regulação, o mercado todo, mas eu posso dizer que o mercado brasileiro ele tem um certo nível de avanço do ponto de vista regulatório e do ponto de vista das questões ESG e climáticas. Esse é um dos poucos benefícios a gente ter oligopólios, né, no setor bancário, como é o caso do Brasil, que 80% das transações financeiras passam por 5 bancos, basicamente. Então, essa é uma das poucas vantagens, a coordenação desse processo passa de regulação e de transição para essas regulações, ela eu diria que é mais simplificada, mas ela se torna mais ágil, de certa forma, a partir dessa conjuntura brasileira. Até porque a legislação, meio ambiente também, ela passa por alguns processos, né? E eu acho que a gente está bem alinhado. Acho que tem avanços. Acho que a regulação, ela é sempre bem-vinda na agenda de ESG. Essa é a minha opinião, assim. Dificilmente tem, hoje, né, você tem uma característica em que a gente está começando a ver vantagem competitiva a partir de ações voluntárias socioambientais e climáticas, criação de produtos ou serviços, ou a comunicação desse processo de maneira mais transparente. Se vê valor, está se começando a ver valor nesse processo como um diferencial, mas o que empurra mesmo, que sempre empurrou e sempre empurrará a agenda no mercado financeiro é a regulação. É o forceps, né, como a gente brinca.
a partir desse lugar que acaba você se adequando, você imprimindo mais energia ali para as equipes, né, da execução, para fazer essa adequação regulatória. E no processo bancário e ESG, o grande esforço é sempre o esforço de adequação. E o desafio é partir para o impacto, né? Partir para as ações voluntárias ou os padrões e taxonomias que são sugeridas, né, como princípios, mas que são todos eles voluntários, né? Esse é o desafio. Mas eu entendo que a regulação ela é sempre bem-vinda e no Brasil a gente não está tão atrás assim do processo global, não. É interessante você trazer isso, porque aqui no na nossa realidade, né, a Bridge 3 trabalha muito com as empresas, né, com as corporações e com as empresas em geral, não necessariamente as empresas listadas. Então, se por um lado a gente tem essa regulação forte do mercado financeiro, eu imagino a dificuldade que vocês encontram também para encontrar as informações desse mercado voluntário de prestação de contas por parte das companhias, de quem quer tomar financiamento, por um lado, e das empresas que precisam de investimento, mesmo as que estão no mercado de ações. A gente vai voltar nessa pergunta mais tarde, mas eu queria fazer uma pergunta para você primeiro, sobre esses instrumentos que já vêm aí de algum tempo, né? Inclusive ganharam força em alguns anos recentes e depois teve uma pequena queda que eu queria que você explicasse, que são os fundos verdes, os instrumentos de chamados Sustainability Linked Bonds, né? Tem toda uma regulação para isso, para as empresas pleitearem. Então, você pode explicar um pouquinho para a gente o que seriam esses instrumentos, né? As vantagens para as empresas e também para quem está financiando, usando esses instrumentos, e por que que a gente está vendo um arrefecimento desses instrumentos? Sim, sim. Ele está falando basicamente, né, Daniela, de green bonds, né? Os green bonds são, a grosso modo, títulos de dívida. Então, é uma forma das empresas se capitalizarem, são um título de dívida. Eu vou dar o exemplo aqui dos bancos, tá? Porque os bancos também precisam se capitalizar. Estou falando de um banco, de uma empresa de capital fechado. Eu digo, por exemplo, que os bancos são instituições pobres. Não me xinguem, tá? Porque elas são pobres. Porque ela não gera riqueza, ela não gera recurso por si mesma, ela não produz, ela não vai ali na hortinha, planta alguma coisa, vai na venda e revende, não. Ela é uma grande intermediadora de processos, do meu e do seu dinheiro, né? Então, através dessa intermediação que ela gera recurso para fazer outros, e financiar outras empresas, setores e etc. Eu tenho formas de atrair esse recurso. Eu tenho basicamente funding que a gente fala de captação de recurso, né? Funding de empresas, do banco, basicamente dois. Ou é o correntista, né? Você, eles pegam o recurso de vocês, viu? Todo mundo pega o seu dinheiro e realocam. Essa é a chave. Os grandes bancos, por exemplo, para onde que está indo o seu e o meu dinheiro? Essa é a pergunta que nós, como pessoa física, poderíamos fazer, né, para o mercado financeiro. Para onde está indo? Então, essa é uma fonte de captação de graça, praticamente, para eles, para captar esse recurso. A segunda são esses instrumentos, de fato. São instrumentos de dívida, que podem ser debêntures, pode ser CRI, pode ser certificado de recebível agrícola, certificado de recebível imobiliário. Tem diversos instrumentos que podem ser ofertados ao mercado para que capte recurso por um preço. E dentro desse processo, que já existia de instrumentos tradicionais, existem os green, os ISG. Então, eu posso ter uma debenture green, eu posso ter um CRA, certificado de recebível agrícola, green. Eu posso ter todo e qualquer instrumento green. O que diferencia esse do tradicional para o green? O green, ou ele tem uma alocação desse recurso específica, ou seja, eu faço sei lá, um CDB, como na minha instituição tem. A gente criou lá um CDB Green. O que é um CDB? Um instrumento de investimento. Se eu ofereço para você, eu falo, ó, Daniela, tá aqui, ó, o investimento
toma esse título aqui que eu te garanto que eu vou te pagar daqui 12 meses a uma taxa de 10% ao ano. E você nem pergunta para onde vai o seu dinheiro. Você fala, tá bom, me devolve com 10% a mais. O que que a gente fez? A gente pegou, ó, isso aqui, Daniela, é o CDB Green. E olha só que interessante, além dos 10% que eu estou te pagando daqui a um ano, eu vou pegar esse recurso e vou alocar em painéis fotovoltaicos, de geração de energia renovável. E mais, daqui a um ano eu vou reportar qual o impacto que esse seu investimento gerou. Quanto de emissões foram evitadas e quanto de energia renovável que foi gerada nesse processo. Isso é o que diferencia, esse é um ponto de alocação do recurso específico. Então, eu te direciono, falo, ó, através desse investimento, título de dívida, para mim, mas para você é um investimento, mas para mim, que estou emitindo, é um título de dívida. O outro ponto é que chama de Sustainable Linked Bonds. O que é isso? Eu emito um instrumento de dívida dizendo que a taxa que eu vou cobrar sei lá, eu estou indo lá, a empresa, eu estou indo ao mercado, eu emiti um CDB que é de 10%. E eu combino com você e falo o seguinte, Daniela, ó, se eu bater tanto de emissões evitadas daqui a um ano, a taxa não vai ser 10, vai ser 8. Então, eu também carimbo esse título de dívida como um green bond. Esse é o cenário. Por que as empresas e os bancos viram como isso como uma oportunidade? Por quê? Primeiro, eu tenho, especialmente nesse com prêmio, eu tenho uma oportunidade de diminuir minha dívida. Eu tenho capital, eu tenho acessibilidade a recursos que eu não tinha antes, né? Que era um recurso escasso. Se empresas com linhas de financiamento, eu vou para bancos multilaterais, eu vou ao mercado, os caras têm interesse nesse processo, eu vou emitir um título alinhado aos interesses da própria companhia, etc. E vou ganhar, e outra, vou ganhar taxa de juros em cima desse processo. Foi esse o ponto. Esse cenário, e aí eu falando de quedas e subidas, porque que em 2021 a gente teve um boom, em 2022 esse cenário caiu. Com o aumento teve vários cenários macro no mundo relacionados aos green bonds que fizeram com que eles diminuíssem o volume, né? No mundo. E olha que interessante, no Brasil aumentou. Os títulos em real aumentou em torno de 40% e no mundo caiu em 2022. Nós tivemos as empresas de petróleo disparando, não tendo dificuldade nenhuma em captar recursos no mercado. Questão de escassez de energia, petróleo, guerra da Ucrânia, preços do petróleo subiram, eles não tiveram mais dificuldade de capturar recurso, né, para a própria operação, diminuíram as emissões de green bonds. E as empresas de energia em geral. E taxa de juros no mundo alta. Isso também tira a liquidez de mercado, né? Com taxa alta, eu não vou trocar a minha dívida porque eu já tenho uma dívida que estava, imagina, estava 2%, se eu for trocar agora, a mercado vai estar 10%. Então, eu não emito um novo green bond para não... Isso vai bater no meu balanço. Então, houve uma diminuição. Mas no mercado brasileiro subiu, por quê? Não pela taxa de juros, mas por acesso a novos recursos. Que caso não fosse green bond, não fosse green, aquela empresa não teria acesso àquele capital. Então, foi uma fonte foi, na verdade, um instrumento de diversificação de possibilidade de captura de recurso, né? Então, se utilizando o green para diversificar as fontes, mais do que substituir dívida, e claro, né, isso também traz um aspecto reputacional importante, né? Exato, a gente vê, inclusive, as empresas quando emitem um título verde, divulgando essas informações, principalmente as companhias abertas. E nesse sentido, com certeza, o financiador ele tem para tomar essa decisão, ele precisa ter informações críveis por parte da empresa, né? E aí, aqui nessa plateia que a gente está, são pessoas que trabalham com relatórios, né? Relatórios de sustentabilidade, relatórios integrados. O quanto esses instrumentos que sejam o mais transparentes possíveis, tenham esse equilíbrio mostrando os impactos negativos, positivos, o quanto isso ajuda a melhorar a reputação das empresas, a melhorar a tomada de decisão,
por parte do financiador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, eu vou falar do ponto de vista de bancos, tá, gente? O trabalho de vocês, de todos que estão aqui, é fundamental. Por quê? Por que que um banco, para um banco é importante? Não só do ponto de vista dos green bonds, tá, Daniela? Porque a gente, no setor bancário, a gente não é um fiscalizador da agenda. A gente dá os parâmetros, dá os princípios e a empresa corre atrás, né? Eu preciso de um pré-parecer e sinalizando que aquela meta, por exemplo, para fazer um green bond, um sustainable linked loan, ela é crível, ela é material, tem nível de transparência, tem adicionalidades, tem alguns princípios a percorrer. Eu faço um pré-parecer com uma consultoria independente, a gente emite para ela, faz o empréstimo e depois faz um acompanhamento posterior, faz uma auditoria daquela meta, se bateu de não ou não, também por uma consultoria independente. Então a gente terceiriza esse processo. Por quê? Porque eu estou jogando, não posso ser jogador e juiz. Preciso ter um juiz independente. Agora, eu vou falar de um outro processo aqui relacionado à divulgação de informação. Um banco, eu, por exemplo, né? Qual que é o meu desafio? Todo mundo fala, né? As emissões. O banco intermedia, ele é o financiador da transição para uma economia de baixo carbono. Baixo carbono. Para eu verificar se meu portfólio, o quanto ele está alto ou baixo, eu preciso medir, eu preciso mensurar. E para um banco digital, por exemplo, escopo 1 e 2 é absolutamente irrelevante para um banco digital. A operação, energia, um prédio só, escopo 1, operações que são alguns mil funcionários, coisas que, perto de uma operação de uma fábrica, é quase que irrelevante. O que é o meu, a grosso modo? É o escopo 3. O que é o escopo 3 de um banco? Empréstimo, crédito, financiamento. De quem? Das empresas. Escopo 1, 2 e 3 das empresas. Assim, eu tenho metodologia para precificar por via de média, por via de um apanhado de dados ali que eu tenho públicos para mensurar a minha carteira de portfólio. Mas a partir do momento que as empresas não divulgam, esses dados de mensuração de emissões, por exemplo, ele fica é um risco, vamos dizer assim, operacional enorme. Você imagina num banco, se eu tenho uma dificuldade de mensurar as emissões financiadas do meu setor do agro, setor de alimentos, setor automobilístico, das empresas que estão no meu portfólio, que estão na minha carteira de financiamento, esses caras não divulgam lá, só divulgam o escopo 1 e 2. Eu faço uma média por via de metodologia, hoje o mais comum é o PCAF. Eu faço um cálculo, tenho uma equação, tenho uma metodologia, aplico o fator de emissão e trago aqui meu portfólio, custa, sei lá, 5 milhões de toneladas de CO2. Aí eu venho aqui e faço no meu net zero, 2040 e 2030 eu vou eliminar 25% do meu carbono. Vai facilitar a conta, né? De 5 milhões, 10 milhões, 10%, eu vou eliminar 500 mil toneladas. Aí daqui a um ano eu faço a mensuração de novo da carteira. Aí aquele cara que não mensurava o escopo 3 ele passa a mensurar no outro ano, mas de uma maneira bem inicial. Aí minha carteira vai de 5 milhões, vai para 6. Se eu lanço para mercado que eu vou diminuir em 10% a minha carteira até 2030, minha meta foi de 500 mil para 600. Então, meu esforço comercial, meu esforço de exposição a crédito, meu esforço de exposição a risco, meu esforço operacional, tático e até estratégico muda completamente, assim. E isso que é a imprecisão de dados relacionados a indicadores, especialmente as externalidades e principalmente de emissões, é a chave do processo. A sofisticação da mensuração deveria ser, e da divulgação pública, clara, com evidência, devia ser o foco das empresas para esse momento. Para os bancos facilitaria muito, né? Porque a gente tem a expertise e tenta, né, o máximo possível mensurar. Claro, os bancos também precisam aplicar hoje um esforço de engajamento, um esforço de sofisticar suas ferramentas de mensuração, né, desses dados, desses indicadores, porque às vezes eles existem já, mas eles são tão grandes, são tão complexos, são tantos setores que acabam por passar batido nesse processo quando começaram a fazer o mapeamento do seu escopo 3, né? Eu duvido que um banco
tamanho que são os bancos brasileiros tenham já um momento avançado dessa mensuração. Eu estou falando porque isso também bate nas questões dos green bonds, né? Tanto também, eu estou dando um exemplo muito claro de desafio dos green bonds, é a questão do impacto. Esse recurso de fato foi alocado? É, quem que tá mensurando, né? De que forma que vocês mensuram? Foi feito em tranche? Foi feito de uma vez? Quais foram os outputs, né? Qual foi a saída? Qual foi o resultado daquele processo, naquele recurso, né? Qual foi o depara, né? Qual foi o fator de impacto? Eu tendo isso como divulgação, é claro que dá um trabalho, sustentabilidade dá muito trabalho, né? Não é assim, ele não se aplica aos processos já tradicionais, eles adicionam processo, adicionam rotinas. Eu tendo isso dentro de um reporte, isso já facilitaria muito, né? E diminuiria a minha necessidade de ter consultorias, de ter auditorias, sobre consultorias, diminuiria o custo da operação, diminuiria custos operacionais e daria mais agilidade e praticidade, né, para todo o processo sustentável. É interessante você falar isso, né? Para que as empresas possam entender a importância, né, da transparência e de publicar informações que sejam críveis. E aí eu fico pensando se essa proliferação de agências de rating, as próprias plataformas proprietárias do sistema bancário, cada gestor, cada gestora, né? Cada banco tem a sua plataforma que faz avaliação com critérios próprios ESG, e com isso eles vão fazer o screening dos seus investidos ou quem eles financiam. Então, eu acho que fica um retrabalho, né? Às vezes desnecessário, se as empresas pudessem aplicar o que já existe, né, dos estándares, das normas e publicassem de forma mais transparente, como você falou, por exemplo, olha a importância de ter ciência do seu inventário, inclusive de escopo 3, para que facilite todo esse processo, né? E aí, nesse sentido, eu ouvi até outro dia um gestor da JGP falar numa aula da CFA que 90% da valuation de uma empresa é feita com base no longo prazo, né? E as questões ESG são muito levadas em conta nesse sentido, né? Então, é mais um fator que ajudaria também as empresas investirem mais nesse processo de demonstração de criação de valor a longo prazo, Sim, sem dúvida. nos processos de relatório, né? Se você quiser Sim, sem comentar dúvida. Não, sobre claro, isso. a gestão e as empresas estão, especialmente os fundos de investimento, agora eu vou falar de uma área que não é exatamente minha, mas é o mundo do investimento, eles estão criando ferramentas e recursos para fazer uma melhor gestão desses dados e fatores ESG das companhias. Porque o ESG ele é muito peculiar ao mercado financeiro, né? Tem uma diferença, sustentabilidade, ESG, a gente está ciente disso, né? Um ponto de vista estratégico, ético, enfim. Mas eu estou tratando aqui como quase como algo com um guarda-chuva sustentabilidade, aqui ESG, riscos ESG e alguns responsabilidade, etc. Os fatores ESG, eles trazem método para os fundos. Os ratings, Daniela, ele é uma porta de entrada de avaliação. Então, eu quero saber, eu sou um analista ali, um fundinho pequeno ali, eu quero saber rápido a companhia X, quem está melhor posicionado. Eu vou ali num rating específico, ESG, e olho aquilo ali. Aquilo ali é crível. Para eu tomada de decisão de investimento, aquilo ali tem musculatura, tem substância, ele é profundo na sua análise? Não. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, se as empresas têm dificuldade de comunicar fatores materiais, por favor, aí parênteses, comunicar de forma transparente os relatos, por favor, questões materiais, assim, né? Porque tem relatórios que são incríveis. E aí você vai olhar a materialidade, cadê a continuidade do processo? Cada ano tem uma matriz, aí muda a matriz, aí você para de, para de divulgar os dados da matriz anterior e começa com novos. Imagina, e os rates, a maioria das grandes empresas de avaliação, elas vão ali, primeiro que não são brasileiras, né? Segundo, elas fazem
é até a segunda página, aquela história, são 2 cliques. Não vão até a pergunta. Pouquíssimas empresas de rate vão fazer o engajamento com a área de RI da sua companhia se ela for muito grande. E olhe lá, se ela, né, se ela tiver muita relevância. E não vão ou botar um bot lá para fazer pegar os dados, os indicadores, se tem aquilo ali divulgado, ou vão fazer de uma maneira muito superficial. O rate não reflete exatamente o que que é a cultura daquela empresa, para o bem ou para o mal, né? Isso é um fator, isso é uma grande armadilha. Os fundos que são mais maduros, eles vão criar aqui um modelo de análise, né, que incluam fatores socioambientais e climáticos, de governança e climáticos, para que ele tenha mais robustez na tomada de decisão. E aí, inclusive, entra aspectos culturais, de responsabilidade, de engajamento com os shareholders. Cada gestora tem a sua política, ele vai se diferenciar de uma de outra para ganhar rentabilidade mais que um outro fundo. Mas a divulgação, ela encurtaria um pouquinho uma divulgação perene, concreta, transparente, né, clara, encurtaria um pouquinho o sentido dessas análises. Eu não elimino o fator do rating por completo, mas se eu sou um gestor de fundos, eu não confiaria na página 2 de alocar o meu recurso só numa análise de um rating ESG, seja nacional, seja global, porque tem camadas de profundidade em sustentabilidade que é só fazendo uma análise mais robusta, tem no modelo, tem no método, para que a gente entenda de fato, né, se aquela empresa tem sustentabilidade do ponto de vista socioeconômico, financeiro, no longo prazo. A análise ela é um pouco mais robusta, né? Inclusive, não só isso, só rentabilidade, mas também os riscos relacionados, né? É quase que impossível, através de um rating, você inserir fatores ESG no seu modelo e mitigar risco só com esses dados. É o que reforça a importância, então, desse aumento, né, da transparência, Sem dúvida, obviamente que sem dúvida, ligada a uma materialidade sem dúvida, que reflita, né, os impactos mais significativos do negócio. sem dúvida. Eu vou intercalar aqui as perguntas com perguntas que a gente já está recebendo aqui no chat. Também queria dar as boas-vindas. Temos aqui uma plateia ilustre. Seja bem-vinda, professora Neuza, minha colega lá na Comissão de Sustentabilidade. E tem várias pessoas aqui muito queridas. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Kate. Ela queria saber se os green bonds têm risco de se tornarem uma bolha financeira. Excelente pergunta. Quem fez isso aqui? Kate? A Kate. Kate, eu vou falar baixo aqui, que é uma coisa que eu brinco, tá? É, os green bonds em si, né, se tornar uma bolha. Os green bonds, eles têm o mesmo risco, esse que é o ponto da sustentabilidade, tem o mesmo risco do que um green bond tradicional. Por quê? Porque para aqueles caras darem calote ou a empresa quebrar, o risco é o mesmo. O que o ISG, qual que é a tentativa de incluir fatores ISG no processo de avaliação de risco das companhias? É que se, num mundo em transformação, em que a inovação tem uma intersecção direta com a geração de impacto, com um olhar socioambiental sobre a utilização de recurso, sobre como as empresas estão manejando essa agenda dentro da sua própria operação, pode ser que, dentro dos fatores em que ela inclui ali na sua operação, a empresa consiga olhar melhor os seus riscos no futuro. Sabe aquele desconhecido desconhecido? Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? Se tem uma incidência maior de enchente de chuvas em determinada região, aquela empresa, aquela empresa X, uma imobiliária, uma empresa construtora, por exemplo, ela tem isso dentro da sua modelagem de avaliação de risco, ela vai pensar 2 vezes em construir em determinada região. Por quê? Porque ela quer que o prédio dela dure 30 anos, né? Hoje eu estava brincando com o gestor de uma asset, falar, cara, você quer que sua asset dure mais de 7 anos, né? Então 2030 está aí, a gente está chegando em 1,1 grau, a perspectiva é 2,5, começar a acontecer catástrofe. Olhe bem para as empresas que você tá avaliando, vai ter questões sociais gravíssimas, crises sociais gravíssimas em determinadas regiões, mais que outras. Então, começa a olhar para isso, você querendo, se acreditando ou não.
Então, aí voltando aos green bonds, a empresa olha esse processo, ela vai ter uma vida útil, ela tem os mesmos riscos de mercado que outras. Claramente, se ela tiver um amadurecimento nesse processo de avaliação de risco socioambiental, talvez ela tenha uma vida útil maior. Mas não só isso. Isso depende. Imagina uma empresa de energia renovável que é substituída por uma outra tecnologia. Tem N riscos. Então, é difícil dizer que vai ser uma bolha. O que eu costumo brincar é o seguinte, aí é um processo um pouco mais macro, que a próxima crise financeira, e a crise global, ela vai ser green. Por quê? Porque o sistema é o mesmo. Os instrumentos financeiros, a forma de se fazer os processos são praticamente o mesmo. Tem um elemento de transformação, que é um green bond se diferencia de um bond tradicional, que é o vínculo com a realidade. Esse cara vai alocar recurso em algo que, de fato, gera um impacto, né? Então, um bond tradicional, ele não tem vínculo com absolutamente nada. Tem vínculo com aquilo que, que o banco achar que ele tem que fazer o reinvestimento, tá? Então, os instrumentos são mesmo. Sustentabilidade nesse sistema, ele está muito longe de ser revolucionário. Ele tem elementos que retornam o sistema financeiro às suas premissas de financiar o sistema produtivo, que chamam, né, eu acho engraçado o termo de economia real. Esse é um elemento importante dos green bonds e de instrumentos de financiamento ou crédito para esse tipo de negócio. Mas tenho certeza que a próxima crise financeira ela tem um ciclo que está vinculado às questões green, não tenho dúvidas, porque os atores são os mesmos, os instrumentos financeiros são os mesmos, e a transformação desse processo está acontecendo, mas ela está lenta. Pelo menos a gente tem agora um olhar sobre isso, né? A gente tem uma luz a mais, a gente avançou nessa luz, mas os grandes atores que dominam o sistema financeiro global ainda são os mesmos. Então, eu particularmente sou um pessimista na razão e otimista na vontade, né? Então, assim, né, Gramsci já dizia isso. Eu trabalho com sustentabilidade justamente porque eu sou pessimista. Quase um paradoxo. Interessante. Acho que por isso que a regulação cada vez maior, e o Brasil está esperando chegar em muitas regulações, como do mercado do carbono, que é outra questão, né, controversa, e essa questão dos créditos de carbono, que a gente deixaria aí para um próximo evento que teria também bastante assunto para a gente discutir aqui. Tem uma outra pergunta aqui da Senira. Por exemplo, aqueles índices da B3, índice de sustentabilidade empresarial, a gente tem o índice de carbono, Uhum. eles são de alguma forma referência para avaliação do sistema financeiro? Então, são referência. Agora, eles devem ser o fim em si mesmo? Não. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu acho que o Easy avançou muito de 2 anos para cá. A metodologia ainda as empresas que estão no Easy em sustentabilidade empresarial, tá, gente? Quem estão lá, são referências em sustentabilidade, coloquem as suas lupas, porque, de novo, aquilo ali é um ponto de partida. Então, eu tenho um universo de companhias, né? 450 e tantas companhias na B3. Ok, chegaram-se, tem uma metodologia que chega ali naquelas dezenas de companhias ali. Coloque-se uma lupa naquela de fato, se aquilo ali é. Tem empresa ali que deu calote agora que estava no Easy, que deu um grande problema para o mercado. Um tamanho de uma empresa como foi agora, gera problema de liquidez, gera problema de confiança de mercado. Os bancos seguram o crédito para as empresas. Os bancos tomam risco de crédito enorme. Então, isso gera um caldo de desconfiança e de Fora o número de liquidez, empresários pequenos que quebraram por causa deles. e no fim do dia, quem acaba tomando mesmo o prejuízo desse processo são as pessoas clientes, pessoas físicas, e as pequenas e médias que acabam sendo restritas a crédito, né, não tendo acesso por conta de... Então, é todo um arcabouço. Então, coloque uma lupa. É uma referência, sim, vou te colocar, por exemplo,
Vários indicadores ali dentro da metodologia são muito interessantes para que você gere engajamento nessa sua empresa. Porque eles consideram aspectos, eles consideram vários estándares internacionais e consideram materialidade, entram a fundo um certo nível de especificidade dessa materialidade e levam em consideração cada setor daquela empresa. Então, vale para o engajamento, vale como você ter um indicador inicial, vale para você trazer uma melhoria para as suas operações, mas a decisão e tomada de investimento, aquilo como um fim em si mesmo, a empresa que está no Easy, a empresa sustentável máxima, há muitas, né? Acho que tem que calibrar aí, tem a sua importância, né? É interessante que haja, se eu não me engano, posso estar errado, acho que foi o quarto índice de sustentabilidade no mundo, quarto ou quinto, vem avançando, mas um olhar sempre a mais, sustentabilidade, a gente está sempre aqui, né? Um olhar crítico, sabe? Dá uma olhadinha um pouquinho a mais, dá uma olhada na página 2, dá uma olhada no que não está escrito, né? Que eu acho que é aí que a gente encontra as oportunidades de uma melhor avaliação. Você pegou num ponto, né? É um ponto de partida, mas não é Exato. suficiente, né? Exato. Professora, E aí, eu pode vi falar, um comentário aqui. Risco pode de falar. bolha não vejo, mas muito risco de greenwashing. O Luiz, né, quem colocou isso? Eu Perfeito. ia te perguntar sobre o greenwashing como um todo, o que que você tem visto sobre isso, sua opinião. Há uma preocupação. De novo, Daniela, dado a trilha, como está se trilhando o mercado brasileiro, eu acho que a gente vai ter uma chuva de greenwashing no Brasil. E não vão ser poucos, vão ser bastante casos aqui para a gente estudar. É só botar uma lupa. Green bonds pode ser um lugar. A gente conversa sobre isso, né? Que na entrada todo mundo faz uma mídia, mas na saída da operação, ninguém olha se aquele recurso, como ele foi utilizado, se aquela meta foi batida, se houve um avanço, ninguém fiscaliza esse processo. Olha, é uma oportunidade de pesquisa, inclusive. Eu acho que eu costumo brincar também que existem dois tipos de greenwashing, o doloso e o culposo. Eu vou te dar um exemplo claro, assim, tem gente que arregalou o olho e falou, "Eita, todo greenwashing é doloso." Gente, nem sempre. Experiência, nem sempre. Às vezes estão fazendo greenwashing sem saber que é greenwashing. O que é pior ainda, né? Talvez seja até pior porque não está nem olhando, né? Pior do que desafinar é saber que não está desafinando. É melhor desafinar de propósito. Porque a gente já sabe, já tem um alvo ali, sabe qual que é o processo. As áreas de marketing, por exemplo, elas são mais ágeis de qualquer área de execução operacional de qualquer empresa. Se você vem como gestor de sustentabilidade, vou dar um exemplo básico, assim, você vem à diretoria e fala o seguinte, agora nós vamos ter uma estratégia de sustentabilidade. Qual é o primeiro mais ágil de, pumba? É a comunicação. O cara já começa, até por característica do profissional ser mais criativo, até por ele ver oportunidade e porque a própria execução dele é mais rápida que qualquer outro operacional da companhia. O marketing não vai ficar esperando a empresa criar um plástico sustentável daqui 2 anos, do ponto de vista de pesquisa. Ele tem que comunicar, porque o CEO está no pé dele. E aí que entra o doloso, o culposo. Marketing vai fazer. Se não tiver um gestor muito atento, se não tiver uma área de sustentabilidade que segura aquele processo e que tiver dentro dessa governança socioambiental e climática dentro da companhia, esse fluxo de aprovações passar pela área de sustentabilidade, que geralmente é uma área, vai passar. Vai comunicar aquela empresa com muitos superlativos, como é característica e premissas de comunicação, sem que a empresa esteja no mesmo estágio operacional do que aquilo que ela está comunicando. É esse que eu chamo de greenwashing culposo. Autêntico nas suas intenções, estão percorrendo os caminhos, mas cada um usando as suas próprias expertises dentro dos setores, somente das empresas grandes, um se descola da realidade do outro. E aí vai ter uma chuva de comunicação, de um monte de superlativo. Somos ISG, como se fosse um carimbo, né? Somos sustentáveis, sempre fomos sustentáveis, há 30 anos, a empresa tem 20, mas antes os fundadores já eram. Então, assim, para mim vai ter ainda uma chuva de sustentabilidade. Eu acho que é o processo mais de sustentabilidade, uma chuva de greenwashing
eu acho que é o processo mais que a gente como um profissional de sustentabilidade que reporta isso, é o processo mais a ser vigilante. Ele destrói a nossa capacidade de operar com sustentabilidade. Ele destrói a legitimidade do mercado, cria descrédito. É melhor que você não faça nada do que se comunique. Essa é a minha pegada. E eu não vou nem falar do culposo, né? Do doloso, porque o doloso tem empresas que têm regulação, que estão há 50 anos sendo cobradas sobre questões ambientais, tem recurso, são as maiores empresas do Brasil, são as maiores empresas talvez do mundo, e estão fazendo agora, assim, aí já é demais, né? Aí são empresas que dolosamente fazem greenwash, elas têm que ser cobradas, e eu acho que o mercado financeiro, né, pelo menos em setores controversos, setores que já têm um histórico aí, eles estão... Há um problema, né? O PIB brasileiro ele é concentrado em determinados setores. É difícil você desvincular. Existem ações coordenadas de relação de risco de transição por via de regulação que faz que há uma restrição a financiamento em determinados setores. Mas ela precisa ser coordenada entre os bancos, ela precisa ser coordenada entre o sistema financeiro, porque é aquela história, assim, putz, o cara bate aqui na minha porta, eu recuso. Ele bate na porta do vizinho e tem um caminhão de dinheiro disponível para o cara. E a gente fica como, né? Ó, tá vendo? Olha aí. Tem casos clássicos no mercado brasileiro recentes, inclusive. Dos setores controversos, armas, Não há, tabaco. mas é controverso. Eu digo, por exemplo, setor agropecuário. Tem restrições a determinadas ações, mas deve restringir 100%? Não. Por quê? É central para a geração de emprego no Brasil, isso é a minha opinião, tá? Agora, endossar questões de desmatamento, de terceiros, que eles têm plenas condições de fazer avaliação, não. Né? Então, há um sentido de se fazer. Há um pouco mais de afrouxamento aqui, um pouco mais de rigidez aqui, mas o mercado precisa se adequar de quase uma maneira quase uníssona, né? Pelo menos coordenada. Mercado, estou dizendo do mercado financeiro para financiamento e crédito, para dar liquidez para essas companhias, porque elas não vão quebrar, não quebram, nem devem, né? Porque é muito emprego envolvido, mas meu entendimento há um avanço em relação a restrições e um olhar crítico sobre a operação dessas companhias a respeito daquilo de risco que aquele setor pode incorrer, né? De desmatamento, de trabalho análogo à escravidão, pelo menos os indicadores mais que já estão em legislação, né? Menos aqueles voluntários. Então, acho que é uma adequação. Houve avanços aí nos últimos anos, mas voltando ao greenwashing, fiquem atentos, vai ter uma enxurrada eu acho que esse é a primeira onda de movimento. A segunda, porque se tem uma coisa que o cliente, o investidor brasileiro, ele não é, ele é talvez o mais atento, o mais inteligente, tem uma inteligência intuitiva. Eu acho o consumidor brasileiro inteligente de certa forma, o investidor também brasileiro, são muitas nuances. Num segundo momento, ele vai começar a perceber quem é e quem não é. Eu entendo, a partir do momento do entendimento do que é sustentabilidade, que pode demorar essa onda, né? Acho que depende muito da gente aqui de comunicar. Haverá essas empresas vão começar a se adequar de uma maneira um pouco mais autêntica, mas isso eu entendo como uma segunda onda. Eu acho que a gente está passando pela primeira de adequação dos superlativos e, naturalmente, do greenwashing. Tem coisa boa também para se dizer, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho grande a percorrer e vai ser um caminho longo. Eu acho que com essas palavras a gente consegue entender que aprendemos muito hoje que com essa conexão com o mercado financeiro, que ela é essencial para nós que trabalhamos com relatórios, né, nas empresas, para incorporar o ISD, e cada vez mais a gente vê evidências de quão é importante trabalhar pela transparência, né, e de forma que reflita realmente o que a empresa está fazendo de verdade, né? Não importa que sejam impactos negativos, mas se a empresa está endereçando, é importante mostrar isso, né? É engraçado, a cultura, lá fora a gente vê muitas empresas mostrando o que está ruim, mas elas estão endereçando e elas são transparentes quanto a isso. Então a gente precisa
mudar um pouco a nossa cultura e passar a ser bastante transparente em relação a essas questões todas, né? Bom, Legal, gente. Olha, muito obrigada. Foi excelente. Eu mesma aprendi muito. Esperamos revê-los em breve. E a gente vai depois subir esse evento também fica gravado, né? Para quem quiser assistir novamente. Luiz, quer falar alguma não, palavra final? imagina, eu só agradeço mais uma vez o convite, professora Daniela, todo mundo que ficou aqui com a gente, né, uma hora falando sobre sustentabilidade, estou inteira à disposição e agradeço, eu tenho certeza que a gente vai se ver outras vezes em outros momentos. Obrigado mesmo.